Só é escolhido como rei. Bem-vindos a mais um vídeo, onde vamos explorar a surpreendente jornada de Saul, o homem escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Imagine só, um jovem, aparentemente comum e vindo de uma das menores tribos, se vê envolvido por acontecimentos que mudariam o rumo da história. Hoje, vamos descobrir como uma simples busca pelas jumentas perdidas se transformou num encontro decisivo com o profeta Samuel, e como, naquele momento, Deus revelou que o verdadeiro poder e liderança não estão nas aparências ou na força física, mas na fé e na capacidade de ouvir o chamado divino. Nesta narrativa, veremos como os desafios e as inseguranças do dia a dia podem se transformar em grandes oportunidades, quando confiamos nos planos de Deus. A história de Saul nos convida a refletir sobre a importância de aceitar nosso destino e de permitir que uma força maior nos transforme, mostrando que cada pequeno detalhe da nossa vida pode ser parte de um propósito grandioso. Se você se inspirar por essa história e deseja acompanhar mais conteúdos que unem história, fé e lições de vida, não esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações. Vamos juntos nessa jornada. Nos dias em que Samuel era o profeta de Israel, o povo clamava por um rei que pudesse liderá-los como as outras nações. Embora Deus fosse seu verdadeiro rei, os israelitas desejavam um líder humano que fosse visível, forte e pudesse comandar exércitos. Esse desejo, entretanto, não surgiu apenas de uma necessidade política, mas também da insegurança e da falta de confiança na orientação divina. O anseio por uma figura real era o reflexo de um povo que, embora temente a Deus, queria algo tangível, algo que os fizesse sentir-se protegidos de maneira concreta. Essa situação se assemelha a momentos em que buscamos segurança em coisas materiais ou em pessoas, esquecendo que a verdadeira fortaleza está na providência divina. Muitas vezes ficamos impacientes, querendo respostas imediatas, soluções rápidas, e não percebemos que Deus já tem um plano elaborado para o nosso futuro. O povo de Israel estava repetindo um padrão antigo de não confiar plenamente no Senhor, assim como haviam feito tantas vezes no deserto. Entre os filhos de Israel, havia um homem chamado Saul, da tribo de Benjamim. Ele era alto e formoso, de tal maneira que se destacava entre os demais. Sua aparência impunha respeito e era exatamente o tipo de líder que o povo desejava. Mas o que Saul não sabia é que sua história estava prestes a mudar drasticamente. Certa vez, as jumentas de seu pai, Quis, se perderam, e ele foi enviado junto com um servo para procurá-las. Essa jornada, que parecia apenas uma busca trivial por animais extraviados, era na verdade um caminho preparado por Deus para um propósito muito maior. Quantas vezes não nos vemos na mesma situação? Pequenas tarefas do cotidiano, encontros aparentemente casuais ou acontecimentos corriqueiros podem estar nos levando para um destino que jamais imaginaríamos. Deus tem maneiras surpreendentes de nos guiar até os lugares e missões que Ele deseja para nós, mesmo quando não conseguimos perceber. Se você está gostando dessa jornada, já deixe seu like, compartilhe o vídeo e comente o que mais te tocou até aqui. Durante sua busca, Saul percorreu diversas regiões sem sucesso. Quando estava prestes a desistir e retornar para casa, temendo que seu pai se preocupasse mais com ele do que com as jumentas, seu servo sugeriu que consultassem um homem de Deus que morava na cidade próxima. Esse homem era Samuel, o profeta e juiz de Israel. Ao ouvirem falar de Samuel, reconheceram que ele poderia lhes dar uma direção clara. Esse momento demonstra a importância de buscar orientação em quem tem comunhão com Deus, pois muitas vezes não enxergamos o que Ele está preparando para nós, mas há pessoas em nossa caminhada que podem nos direcionar para o propósito correto. Quantas vezes, diante de nossas dificuldades, ignoramos os conselhos daqueles que têm uma visão espiritual mais ampla? Assim como Saul, precisamos aprender a ouvir aqueles que foram colocados em nossas vidas para nos guiar. Antes mesmo de Saul chegar à cidade, Deus já havia falado com Samuel, revelando que um jovem viria e que ele deveria ser ungido como o primeiro rei de Israel. Assim que Samuel avistou Saul, Deus confirmou que aquele era o homem escolhido. Quando Saul e seus servos se aproximaram para perguntar sobre as jumentas perdidas, Samuel prontamente o tranquilizou, dizendo que as jumentas já haviam sido encontradas. Contudo, ele acrescentou algo surpreendente. A verdadeira busca de Saul não era por jumentas, mas pelo futuro de Israel. Samuel levou Saul para um banquete e lhe deu um lugar de honra, algo que o deixou perplexo. Saul,
Vindo de uma das menores tribos de Israel e de uma família sem grande expressão, não se via como alguém digno de tamanha responsabilidade. Essa é uma realidade comum. Quantas vezes Deus nos chama para algo maior, mas nossa própria insegurança nos impede de enxergar o nosso verdadeiro potencial? Podemos ter talento, inteligência e oportunidades diante de nós, mas se não acreditarmos no propósito que Deus colocou em nossas vidas, corremos o risco de desperdiçar as grandes oportunidades que Ele nos dá. Na manhã seguinte, Samuel conduziu Saul para um momento de privacidade e, lá, derramou azeite sobre sua cabeça, ungindo-o como rei. Esse gesto simbolizava a separação para um chamado divino e a capacitação pelo Espírito de Deus. Samuel também lhe revelou sinais que confirmariam sua nomeação, mostrando que Deus estava no controle de tudo. Quando Saul partiu, todos os sinais ocorreram exatamente como Samuel predissera, e o Espírito do Senhor se apoderou dele, transformando-o em um novo homem. Essa transformação nos lembra que, quando Deus nos chama, Ele também nos capacita. Muitas vezes, nos sentimos pequenos diante dos desafios, mas é Deus quem nos molda para a missão. A transformação de Saul não foi apenas externa, mas interna, pois ele recebeu uma nova visão sobre si mesmo e sobre o propósito de sua vida. Essa mudança interior é crucial para qualquer pessoa que deseja cumprir um chamado maior. Se não nos permitirmos ser transformados por Deus, continuaremos carregando inseguranças e limitações que nos impedem de viver plenamente o propósito que Ele tem para nós. Chegado o momento de apresentar o novo rei ao povo, Samuel reuniu as tribos de Israel e fez um sorteio, confirmando publicamente a escolha divina. Quando chegou a vez de Saul ser anunciado, ele não foi encontrado, pois estava escondido entre a bagagem. Esse detalhe revela sua relutância e medo diante da nova posição. Quantas vezes também nós tentamos nos esconder das responsabilidades que Deus coloca diante de nós? No entanto, não há esconderijo onde Deus não possa nos encontrar. Saul foi trazido à frente, e, ao verem sua estatura e imponência, os israelitas se alegraram e o saudaram como rei. Entretanto, ser aclamado pelo povo não significava que ele estava pronto para liderar. A verdadeira realeza não se constrói com aparência ou aprovação popular, mas sim com caráter, coragem e submissão à vontade de Deus. O maior desafio de um líder não é ser aceito pelo povo, mas ser fiel ao propósito pelo qual foi chamado. Apesar de sua aparência impressionante e da aclamação do povo, Saul ainda precisava provar sua liderança. Quando uma crise surgiu e os amonitas ameaçaram Israel, o Espírito de Deus veio sobre ele com poder, e ele liderou o povo com coragem, derrotando os inimigos. Esse primeiro desafio consolidou sua posição como rei. Isso nos ensina que o verdadeiro líder não é aquele que apenas recebe um título, mas aquele que age com determinação e coragem para cumprir sua missão. Ser escolhido é apenas o início, mas a jornada é marcada pelas decisões que tomamos ao longo do caminho. A liderança, assim como a fé, é demonstrada pelas ações. Somente quando enfrentamos adversidades é que descobrimos do que realmente somos feitos. A história da escolha de Saul como rei de Israel é um lembrete poderoso de que Deus tem um propósito para cada um de nós, mesmo quando não nos sentimos preparados ou dignos. Ele usa circunstâncias cotidianas para nos conduzir ao nosso destino e, quando chega o momento certo, Ele nos equipa e nos transforma. Assim como Saul teve que superar seus medos e incertezas, também somos desafiados a confiar no chamado divino e agir com fé. O plano de Deus sempre se cumpre, independentemente de nossas inseguranças, e cabe a nós aceitarmos esse chamado com coragem e confiança. Se Deus nos escolheu para algo, podemos ter certeza de que Ele nos dará tudo o que precisamos para cumprir esse chamado. E assim, chegamos ao fim desta incrível jornada pela história da escolha de Saul como rei, uma narrativa que nos lembra que, mesmo quando nos sentimos pequenos e inseguros, Deus nos chama para grandes propósitos e nos transforma de dentro para fora. Refletir sobre como pequenas tarefas e encontros aparentemente corriqueiros podem conduzir a mudanças extraordinárias nos convida a confiar e a abraçar o destino que o Senhor planejou para cada um de nós. Se essa história tocou seu coração e despertou reflexões sobre fé, coragem e liderança, deixe seu comentário contando o que mais te inspirou. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se inspirar com essa mensagem de transformação e esperança. E, claro, não esqueça de deixar seu curtir,
se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as atualizações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.